Estamos recebendo aqui integrantes do Rotary Clube Lajeado, o Ayrton Paulo Benhart e também o Janquiel Luiz Kapler. Deve chegar daqui a pouco também o Carlos Glufke, eles que são representantes então de uma das entidades que tem ajudado bastante nas ações aqui realizadas para auxiliar as pessoas atingidas pela enchente, a própria SLAM também. Sei que marmitas é uma das atividades bastante recorrente, né? E a gente vai saber tudo mais que está sendo feito pelo Rotary Clube Lajeado nesse momento. E a gente falava, né, Ayrton, da outra vez, de tudo que tinha sido feito em setembro, especialmente setembro, novembro não foi tão forte, mas agora foi ainda pior o que aconteceu aqui no nosso Vale do Taquari. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Desde já, parabéns aí por todas as ações. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Boa tarde a vocês que levam essa notícia, né, até as pessoas. Primeiro, dando os parabéns a vocês pela ótima cobertura que foi feita durante todo esse processo, desde o dia 1º, e a Rádio Independente, como não podia ser diferente, faz parte desse universo todo que está aí ocorrendo, né? Tudo bem, Janquiel? Boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem? E, mesmo as palavras do Ayrton, agradecer a toda a cobertura que o Grupo Independente vem fazendo, que, por mais que o momento seja difícil, essa cobertura é essencial para todo mundo. É uma união de forças, né, gente? A Independente fazendo a sua parte, o Rotary fazendo a sua, outras entidades, muitos voluntários, e assim vamos reerguer o Vale do Taquari. Vamos falar, pegar do início, quando é que começou essa mobilização aí, porque no primeiro momento era uma grande preocupação, as notícias vindo e a situação se agravando, aí faltou energia, faltou água, enfim, fala um pouco dessa mobilização que o Rotary tem feito desde então. Bem, vamos iniciar o Rotary, durante os salvamentos, essa primeira etapa de tudo isso era a Defesa Civil, né? Isso era quem precisava ajudar para fazer salvamentos. E aí veio uma segunda etapa, onde essas pessoas já estavam salvas, onde essas pessoas já estavam na casa de pais, de amigos, de colegas, né? Já tinham perdido suas casas, então começava a faltar alimentação, começava a faltar água, começava a faltar roupa. E aí o Rotary entendeu que era um momento de poder colaborar, um momento de poder ajudar. E mesmo assim ele também já fez uma projeção de 3 ou 4 posições que ele poderia ter, né? Então, a primeira era essa, alimentar as pessoas. A segunda é uma fase que vai vir a partir da próxima semana, que é a doação de móveis e eletros para dentro de casa. E a terceira fase depois é poder ajudar na reconstrução dessas casas, na recolocação dessas pessoas. Num primeiro momento, o Rotary começou a fazer alimentos, na realidade, junto com o pessoal da ALI, Associação Lajeadense de Esporte. Eles tinham o cozinheiro, eles tinham a equipe e eles não tinham o alimento. Então, o Rotary começou a abastecer essa cozinha, né? Essa cozinha passou de 50 para 200 e quando nós vimos, nós estávamos dentro do CTG Raízes do Sul, fazendo 1.400 viandas por dia. Quer dizer, o ritmo era acelerado. Dessas, boa parte ia para Arroio do Meio, que era onde se sentia a maior necessidade. Arroio do Meio, eu recebi hoje um agradecimento de Arroio do Meio, muito bonito, onde coloca que, graças à nossa atuação, eles tiveram durante até o dia que receberam um caminhão com mantimento, porque não tinha como chegar lá os caminhões, né? Então o Rotary, junto com o Janquiel, junto com todo o Rotary, nós automaticamente começamos a fazer essas marmitas. E nesse momento, entendemos que praticamente todo mundo já está alimentado, então o nosso ritmo hoje, por exemplo, foi de 200 marmitas somente, né? Graças a Deus, mas isso nos leva para um outro lado, que é a distribuição desse alimento, né? Porque hoje já se consegue, dentro de uma casa já limpa, um fogão recuperado, as pessoas estão recebendo amigos e estão já conseguindo cozinhar. Então, aquela família que tinha 2, 3 dentro de uma casa, hoje ele está com 5, 6 dentro daquela casa, né? Que saíram dos abrigos da prefeitura,
foram lá para a casa do parente, do amigo, né? E ali essa pessoa começou a cozinhar também. E com isso aliviou esse nosso voluntariado que estava começando a ficar cansado, estava começando a escassear, né? Então hoje a gente fez essa distribuição de alimentos. Nós imaginamos, olha, nós fizemos um cálculo aí que a gente deve ter distribuído mais de 2.000 cestas básicas nesses últimos tempos. Se nós contarmos a cidade inteira, nós temos o quê? 10.000 desabrigados, vamos dizer, desabrigados que eu falo, não é aqueles que estão nos abrigos, é aqueles que estão fora de suas residências, né? Então, eu acho que esse pessoal, por 1 semana, 2 semanas, está com alimentos, né? Então, aí nós começamos a passar por uma segunda etapa. Imagina quantas marmitas foram feitas nesse período, chegou a falar em 1.400 por dia, foi o pico, hoje está em 200, né? Isso, mas nós chegamos a 12.000 marmitas. Isso são a 800 gramas em média cada marmita, são praticamente 10 toneladas de alimento. No total, 12.000 marmitas. 12 É mil o marmitas. cálculo. É o cálculo. Não tem como pesar, né? Não. Aí tu fica vendo tudo. E eu quero fazer o agradecimento aqui, porque eu estive em Arroio do Meio. Minha casa, graças a Deus, meu apartamento não chegou, mas a do meu sogro, o escritório da minha esposa chegou. E nós estávamos lá, alguns dias que eu consegui me ausentar da rádio para ajudar lá. Também mandar informações de lá, porque a gente não tinha. Mas enquanto limpava, tu não conseguia ter tempo de... Não tinha mercado para ir. Não tinha nada. Arroio do Meio estava um caos. Eu me alimentei. Talvez foi da marmita do Rotary. Eu sei que eles faziam marmita lá no seminário também e era muito bem-vindo. Só quem utiliza desse serviço naquele momento, e eram muitas pessoas que iam lá ou se alimentar no local ou buscar, sabem. Porque tu tem que estar limpando, tu não tem nem água direito, não tinha energia. Então, fazer esse parênteses aqui em agradecimento também. E é importante, né, Ricardo? Porque, claro, você estava em algo que era de vocês limpando, mas os voluntários também que recebiam esse alimento em diversos outros municípios que a gente circulava, porque também, às vezes, deslocavam da Serra Gaúcha, de outros locais, para vir ajudar e não tinha um restaurante, não tinha nada disponível, ou tinha que parar o trabalho e se deslocar, então essa marmita ajudava tanto quem estava fora de casa como quem também estava lá para prestar solidariedade. O Jankel foi um grande intermediador entre Arroio do Meio, porque a casa do pai dele e tudo lá. Então o Jankel pode até conversar um pouquinho, porque eu acho que realmente a gente deu uma atenção pro pessoal de Arroio do Meio através do Rotary lá, né, Jankel? Chegava de barco ou de helicóptero a alimentação lá. Foi no começo, a gente começou mandando com helicóptero, que era a primeira via que tínhamos para acesso à cidade, quando ele não estava atravessando os barcos. Logo em seguida a gente conseguiu esse contato com o Rotary de Arroio do Meio. Tem um agradecimento especial ao Fábio, que fez esse meio de campo lá com nós. E com a Defesa Civil da cidade de Arroio do Meio também, que eles estavam pegando essas marmitas do outro lado da ponte e fazendo a distribuição na cidade para quem precisava. Não só no centro, a gente sabe que muita gente estava no centro ajudando, até por ser a principal área da cidade, mas também estavam sendo levados marmitas para o interior, para não ser esquecido, que muitas vezes acaba ficando esquecido. Então o Rotary ajudou nesse papel de lembrar do interior da cidade, que foi muito importante, né? Que dia vocês começaram a distribuição das marmitas? No dia 3. Dia 3 de maio. E até quando foi esse volume maior? Até na segunda-feira passada. Segunda-feira passada, exatamente. Era dia 17? Não, 20. Então, dia 20. Isso aí. Praticamente 18 dias de correria, né, em cima dessa produção. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos rotarianos nos ajudando aqui, que eram lá de Santa Catarina. Eles ajudavam na cozinha, né? Vieram para cá. Isso, o Zanella e o André era um rotariano lá de São Bento, né? Lá de São Bento, inclusive o Rotary de São Bento está nós mandando 200 beliches e colchões para a gente distribuir aqui. Então, nós temos que mais agradecer a todo esse povo, o pessoal do Raízes do Sul, do CTG, que cedeu esse espaço para nós. Meu Deus, esse pessoal estava lá diurnamente, estava lá todo dia fazendo e tudo mais. Os meninos que jogam na Ali, você sabe que tem a escolinha, são 15, 16, 17 anos, esses meninos nós ajudavam a descarregar caminhões, né? Então, todo mundo foi solidário nisso aí, né? Então, todo mundo ajudou, né? Ainda na questão da alimentação, para a gente passar daqui a pouco para as outras próximas etapas. Tem um prazo para concluir esse serviço? Vocês falaram que são 200 marmitas que estão sendo feitas hoje. Ainda é um número considerável, né, gente? Claro, se comparar com 1.400, mas ainda são 200 marmitas, são 200 pessoas se alimentando. Vocês têm essa previsão ou vão continuar enquanto for necessário? E para onde está indo hoje a marmita?
A marmita hoje tá também, não foi só Cruzeiro, né? Não foi só Arroio do Meio, teve Cruzeiro que também recebeu marmitas, né? E Estrela também recebeu alguma coisa nos primeiros dias. E muitas casas que hoje estão fazendo, que eram no Morro 25 e também ali no Conservas, elas recebiam as marmitas. Agora, então, elas já estão fazendo. Por quê? Porque as casas estavam sujas, agora estão limpas, então hoje elas estão fazendo. Mas a gente levava lá nas ruas, que eu não sei te dizer o nome das ruas, mas a gente entregava muitas marmitas pessoalmente também, né? Então, a gente fazia rodar esse alimento, né? Inicialmente, a gente está preparado, se precisar fazer mais, para se fazer, né? Eu tive na Defesa Civil na semana passada, quando a Diana me perguntou, se eu precisar da cozinha, se eu precisar da cozinha, está lá. Então, você deixa ela em stand-by, porque se eu precisar, eu vou apelar para você. Ela está lá, a cozinha está lá, está fazendo 200 marmitas, mas se precisar aumentar, a gente vai... Mas vamos continuar fazendo, então? Estamos continuando fazendo em média de 200 marmitas. Sem prazo para parar? Não tem prazo, nós estamos lá dentro, lá vai ser um QG do Rotary, um QG do Rotary, né? Então, Rotary, Ali e CTG Raízes vão manter, e essa semana ainda temos marmitas, só se alguém não estiver recebendo e quiser fazer um pedido, né? Aí pode ligar para mim ou para o Jean, que a gente deixa o telefone aí. Vocês levam para locais diferentes diariamente ou são sempre as mesmas pessoas? Como é que funciona? No início, por ser Arroio do Meio, então o Exército começou a buscar aquilo lá. Para Cruzeiro a gente levava pessoalmente, né? Mas nos mesmos locais daí? Nesse caso de Cruzeiro ia direto para o salão, né? E nessas outras iam nas casas onde as pessoas já sabiam que ali ia ter alimentos, né? Então, as pessoas já se dirigiam para lá porque ali tinha alimento. Exato. A gente levava para pontos estratégicos onde a comunidade já estava acostumada a fazer a retirada. E o Rotaract participou disso aí, não, Jean? Importante, além das marmitas, também em parceria entre o Rotary e o Rotaract, foram feitos mais de 6 mil sanduíches. Para o pessoal ter uma alimentação no meio da tarde também. Quem está limpando, a gente sabe que cansa. O Texas também te ajudou a fazer... O Texas Burger, até um agradecimento especial para eles. Eles nos ajudaram a confeccionar 180 hambúrgueres aqui para Lajeado. Puxa, até para trazer um lanche diferenciado para o pessoal. E vocês, o Rotary, também trabalharam em parceria com outros Rotarys da região? Eu sei que tem outros municípios que também fizeram, ou cada clube fez o seu trabalho? Não, eu acho que inicialmente cada clube fez seu trabalho, mas os clubes são unidos, né? Vamos dizer, se você pensar no Rotary Lajeado e o Rotary Arroio do Meio, os dois estavam unidos. Cruzeiro do Sul não tinha Rotary, vai ter agora, né? Então, com isso aí está sendo criado um Rotary lá em Cruzeiro do Sul, né? O Rotary de Encantado, seguidamente, a gente entrava em contato perguntando se precisava de alguma coisa, ou como mandava, ou como buscava, e assim por diante, né? A cidade de Roca Salles e Mussum não tem Rotary. Eles são atendidos pelo Rotary de Encantado. Mas nada impediu que a gente levasse mercadorias para Encantado, para Mussum e para a Roca. Então, vamos dizer, houve, e eu estou recebendo, desculpa, tenho que parar com isso de vez em quando, né? O Rotary Clube de Lajeado está recebendo, acho que hoje ou amanhã, mercadorias que vão ser descarregadas aqui no CD dele, e essas mercadorias foram pedidas para nós que nós levássemos uma parte para Encantado, que já está destinado lá Encantado, e uma outra parte, me parece que é para Arroio do Meio. Então, nesse ponto, porque aqui chegava, né? Nos outros não chegava, então a gente passava a distribuir isso também. Ayrton, Bernhard e Jankel Luiz Kapler. A partir de agora, vocês falaram numa segunda etapa, que é a doação de móveis e, pelo que eu entendi, eletrodomésticos também. Como é que vai se dar isso? O que a gente já pode adiantar? Como é que vai ser a seleção? Que sempre é um ponto muito complicado também, de tu selecionar e fazer a doação para uma família e não fazer para outra. Mas de onde é que estão vindo? Já falou de beliches que vêm aí de outras partes do país? Então, nesse primeiro momento a gente está recebendo solicitações tanto nos nossos números pessoais, no WhatsApp, quanto nas redes sociais do Rotary Club e do Rotaract, com os dados das pessoas, o que elas estão necessitando, e a gente está fazendo um cadastro. Após esse cadastro, a gente vai fazer a triagem, vai ver o que é possível doar, o que não é nesse primeiro momento, e vai fazer o repasse às famílias. Mas está sendo feito um cadastro, um nome, CPF, roupa, o que precisa, tamanho, número de calçado, o que precisa de eletrodoméstico. Se alguém está nos escutando e está querendo se colocar nessa lista, faz como? Procura nas redes sociais, ou o Instagram do Rotary Clube de Lajeado, ou do Rotaract Clube de Lajeado. Telefone não tem algum?
Porque daqui a pouco as pessoas ou não têm internet ou não sabem mexer muito bem. Se não tiver, tudo bem. Praticamente a gente não tem um telefone específico para isso, né? Mas o Insta... Ou algum ponto, então, se não for, além do Instagram do Rotary Clube Lajado. Mas as pessoas que nós procuravam, elas procuravam por um alimento e daí já era feito o cadastro também, né? Então a gente já criava esse... Boa parte já está lá. Boa parte já está lá, né? E também depois a gente coloca aonde poderá, quem sabe, as pessoas ir para fazer esse cadastro, porque pelo telefone, você bem serve para ti, assim, nós não temos um telefone específico que nós conseguimos receber isso. Mas no Insta, nós temos, eu acho que, mais de 100 pedidos no Insta, né? E vocês imaginam quantos móveis, o que vai ser distribuído? Não. Para onde? Isso vocês já têm mais ou menos. Vamos partir. O Rotary Gaúcho, os distritos dos Rotarys Gaúcho, eles têm um Pix específico deles, onde está entrando ali alguns recursos. Esses recursos serão distribuídos entre todos os Rotarys, né? Então, os Rotarys são divididos por distritos, né? Nós temos o distrito para onde pertence o Rotary Clube de Lajado, Encantado, Arroio do Meio, Teutônia. Nós temos o distrito onde já vai lá para o lado de Santa Cruz, para aquele lado de Sinimbu, para aquela região. Os Rotarys de Caxias pertencem ao nosso Rotary aqui, né? Depois tem a fronteira, que tem outros Rotarys, né? Então, nesse ponto, o Rotary está bem organizado. E esses distritos, eles vão receber recursos. Esses recursos serão transformados em imóveis. E aí, sim, em cima desse cadastro que a gente faz hoje, né? Onde se pede o que a pessoa está precisando, né? Não é que ela vai receber tudo que ela vai colocar ali, né? Mas dentro daquilo que o Rotary vai ter o poder de fazer essa compra, o Rotary vai distribuir isso aí para aquelas pessoas que estão se cadastrando, né? O que as pessoas podem fazer, se algumas tiverem um ponto de referência ao CTG, elas podem ir lá pedir um cadastro, a gente fornece para elas o formulário, eles preenchem, e daí bate uma foto e tudo mais, e pode mandar para a gente. E o senhor falou antes dos móveis e também de reconstrução. Também vai ter um auxílio para reconstruir de fato, ou essa reconstrução seriam já esses móveis para ter dentro de casa? No caso de quem perdeu as suas casas, né, e vai precisar reconstruir do zero. Bom, primeiro saudando o nosso futuro presidente, o Carlos Gluff, né, que graças a mim ele chegou atrasado, não foi por causa dele, vamos deixar bem claro, né. Peço desculpa ao Carlos pela falha de mandar o... Né. Vamos dizer assim, hoje, colocar os móveis, se você pensar um pouquinho, até nisso é complicado. Primeiro, porque 3 mil casas, acho 3 mil, 4 mil casas não existe mais nessa região, né? E vamos entender que o Rotary Lajado é o mesmo de Rotary Cruzeiro, se tiver alguém de Estrela, se tiver alguém de Arroio do Meio e nós puder ajudar, isso não vai ter problema nenhum, né? E nós temos também que entender que levar móveis hoje para dentro de um espaço ou de uma casa que está situada dentro de uma cota 26 ou 27, está fadado a em setembro ir embora, né? Então, isso também a gente tem que pensar um pouquinho nessa distribuição, para onde vai, né? Mas é claro que a gente sabe que dentro da casa do pai e da mãe, que antes eram 2 ou 3 pessoas, deve estar morando lá 2 filhos, 3 filhos, mais os netos, então eles precisam de um beliche, de um colchão, de alguma coisa. Quando nós falamos em reconstrução, isso é uma participação um pouco diferente. Na realidade, é uma discussão que se faz nesse município, é uma discussão que se faz no município de Cruzeiro do Sul, é uma discussão que se faz no município de Lajado, né? Me parece que aqui até a área de terra já tem, Cruzeiro está providenciando uma área de terra, e esse foi um dos princípios de criação do Rotary Clube de Cruzeiro do Sul, né? Para se pensar no que o Rotary pode fazer, né? Mas tudo tem que ser por sua etapa, não adianta eu ter hoje os móveis se eu não tenho onde colocar. Não adianta eu falar em construir casa se eu não tenho aonde construir a casa, né? O Carlos está aqui de prova que essa semana nós tivemos até no próprio clube, as pessoas elas vêm nos oferecer casa. Exatamente. Existem vários movimentos que a gente já recebeu contato de gente que se propõe a fornecer casas num preço acessível, algumas casas gratuitamente, só que tudo isso repousa realmente na situação onde, né?
onde vai ser colocado. E esse onde, ele forçosamente exige a participação do poder municipal. Seja aqui, em Cruzeiro, Estrela, Arroio do Meio, onde for, a prefeitura vai ter que ter uma participação nisso aí. Seja lá com licenciamento, com arruamento, alguma coisa tem que ser feita, sem considerar a desapropriação, eventualmente, para fazer essa permuta, porque, na prática, os moradores que tinham a casa nessa área de enchente são proprietários de uma coisa uma área que agora, comercialmente, não tem mais grande valor. Essa área, a prefeitura talvez possa utilizar fazendo parques, alguma coisa, porque tem que ser alguma obra que permita, nas enchentes, vamos dizer assim, não atingir ninguém, não ser danificada. Quer dizer, vem a enchente, vai embora, se limpa e se usa. São áreas assim que, por outro lado, uma área verde assim na beira do rio, a mata ciliar é uma coisa que falta em tudo que é lugar, né? Então, essa parte da reconstrução das moradias, isso é um plano que existe em pelo menos 3 ou 4 grupos assim, de fora do Estado, outros aqui do Estado, que têm isso como um objetivo. E estão chegando no Rotary, assim, porque eles sabem que o Rotary está trabalhando, assim como outros clubes de serviço estão trabalhando nisso, e também devem estar recebendo esse tipo de propostas, né? Tá certo. A gente começou mais cedo, né? O Carlos chegou agora, futuro presidente, mas que bom que chegou aí. Se quiser deixar uma última mensagem também, o Ayrton e o Janquiel aí para trazer o fechamento aqui da nossa participação dentro do programa. Eu vou deixar o presidente falar por último depois, tá? Então, só bem rapidinho. Primeiro, agradecer. Só vem mais perto do E microfone. nesse ponto que o Carlos falou, a gente tem que ser consciente. A própria Univates, ela está fazendo um plano, ela foi contratada pelo governo estadual, né? Onde ela está recebendo para entregar um plano, no máximo em 90 dias, de diversas cidades onde ela está indo e montando uma forma de recolocar essas pessoas. Só que, antes disso, nós também devemos pensar que as pessoas estão, hoje, as associações desses moradores, estão dizendo que não querem sair desse local. Então, que o Ministério Público, que a Defesa Civil Nacional, ajam não politicamente, mas conscientemente, sem negociatas, mas preservando vidas futuras, que sejam ágeis, que sejam fortes e pensem que eles estarão salvando vidas no futuro. Não adianta construir mais na beira desse rio. Esse rio vai levar embora toda vez que tiver uma construção. Até complementando a fala do Ayrton, não, a gente entende que foram criados laços onde é que as pessoas cresceram, construíram suas casas, mas não é mais seguro. Não adianta todo ano vir enchente, casas vão ser levadas embora, móveis vão ser perdidos, vidas, infelizmente, vão ser perdidas. Então a gente precisa que o poder público faça também um pouco do seu trabalho para tirar as pessoas dessas áreas de risco. E também agradecer o espaço aqui do Grupo Independente. Um dos maiores dificuldades, me parece, agora é o tempo, porque nós estamos num ano eleitoral e, a partir de uma determinada data, os poderes públicos não podem mais gastar dinheiro. Quer dizer, até isso vai ter que ser negociado, estabelecido, não sei de que forma, mas pela legislação, a partir de um determinado dia, os prefeitos não podem mais fazer grandes investimentos, eles têm que fazer o dia a dia. E isso talvez seja também uma coisa a preocupar logo adiante. É o caso, vamos dizer assim, dessa modificação é quase um deslocamento de parte da cidade que vai ter que ser feito em todos os lugares, né? Eu penso que seria isso, então. Nós agradecemos aí o convite, a participação aqui e estamos também à disposição no clube para alguma demanda que a rádio tiver. Mais uma vez, parabenizar todos os integrantes do Rotary. Quantas pessoas vocês imaginam que fizeram parte aí de todas essas ações? São 35 membros do Rotary, se vocês põem as esposas, já são 70, e você põe mais o pessoal da Ali, que tinha mais uns 50. Nós tivemos umas 200 pessoas participando de todas as ações que o Rotary Clube de Lajeado fez. Então, nosso muito obrigado a todas essas pessoas e desejar para o Carlos que ele, nesse período todo que ele vai assumir, ele vai ter essa incumbência aí, né? Vai pegar o trem andando, né? Tá?
É isso aí. Parabéns, então, por toda essa mobilização aí. Especial Rotary Clube Lajeado. A gente vai falar com outras entidades nos próximos dias também. Já falamos com algumas, porque muita gente tirou do seu tempo para ajudar a quem mais precisava nesse período tão complicado. 11 minutos para as 4 horas da tarde.